Olá pessoal, tudo bom? Voltamos aqui aos nossos estudos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ozonioterapia na fibromialgia. Tá? Duas questões bem importantes. Tá? Primeiro, o estudo da fibromialgia por si só já é bem complexo, tá? Porque existem várias vertentes que cada paciente pode ter. Tá? Então você tem não é uma doença só, você tem, quem já estudou, viu a caixa d'água, viu que a racionalidade não é tão fácil assim, tá? Então você tem que ter uma quantidade de armamentos, tanto de intelectual quanto de armas mesmo, remédios, medicações, procedimentos e tudo mais, que te dê amparo. Tá? O racional do ozônio, tá, é entender que ele pode diminuir o estresse oxidativo, causando um pequeno estresse no sistema. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque os pacientes com fibromialgia já estão sob uma demanda muito grande. Tá? Então não seria interessante, na minha forma de ver, utilizar a ozonoterapia já no início do tratamento, tá? E sim como um sistema de manutenção. Tá? Onde você já tem um paciente mais equilibrado na tua mão e você quer simplesmente manter o sistema adaptativo dele adequadamente ajustado. Tá? Então, lembrando que hoje ainda os estudos são esparsos, muito devido às grandes dificuldades com relação ao diagnóstico do que está acontecendo naquela fibromialgia daquele paciente, selecionar bem o paciente. Em pesquisas é difícil fazer isso, tá? E por outro lado, saber que tem muitos protocolos diferentes, tá? Então as respostas são muito difíceis de alcançar, tá? Uma resposta científica que documente, que comprove o que você quer, né? Então, tendo isso em mente, pode assistir o vídeo e saiba que tem uma racionalidade interessante por trás da aplicabilidade do ozônio em fibromialgia. Beleza? Um grande abraço, bons estudos. Valeu! A fibromialgia, um nome que para milhões de pessoas significa dor crônica e um desafio enorme para a medicina até hoje. Mas e se uma parte da solução estivesse literalmente no nosso próprio sangue? Ativado por um gás que a gente costuma associar lá com a camada protetora da Terra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num estudo fascinante sobre a ozonioterapia e o potencial que ela pode ter para aliviar a dor da fibromialgia. Parece coisa de ficção científica, né? Mas a grande pergunta que esse estudo coloca na mesa é exatamente essa. Será que dá para pegar o nosso sangue, tratar ele com ozônio e transformar em uma arma contra a dor crônica? Olha, os resultados podem surpreender. Vamos investigar isso juntos. Antes de pular para a possível solução, a gente precisa entender direitinho o tamanho do problema. E a fibromialgia é, sem dúvida, um quebra-cabeça gigantesco para a medicina. É uma condição bem complexa que frustra tanto quem convive com a dor quanto quem tenta tratar. A definição oficial, síndrome de dor crônica, mal começa a descrever o que os pacientes realmente passam. Imagina só, viver com uma dor que não vai embora, um cansaço que não melhora, não importa o quanto se durma, dores de cabeça, noites mal dormidas e muitas vezes depressão. É uma condição que de fato rouba a qualidade de vida. E o grande X da questão é que a causa exata da fibromialgia a gente ainda não sabe. É por isso que os tratamentos que existem hoje, geralmente com antidepressivos, analgésicos fortes, são meio que na base da tentativa e erro. E para piorar, muitas vezes os efeitos colaterais desses remédios podem ser tão ruins quanto a própria doença. Uma das teorias mais fortes hoje sobre a origem da fibromialgia é o tal do estresse oxidativo. Para simplificar, é como se as nossas células estivessem literalmente enferrujando por dentro por causa de um desequilíbrio químico. E esse dano contínuo nas células poderia ser a fonte de muitos dos sintomas da doença. Ok, então se o problema pode ser esse tal estresse oxidativo, como é que a gente combate isso? A resposta que esse estudo foi investigar é bem surpreendente. E, à primeira vista, parece até não fazer sentido. É aqui que entra a ozonioterapia. A lógica por trás da ozonioterapia é bem engenhosa, na verdade. Em vez de atacar o estresse oxidativo dando antioxidantes, a terapia usa uma dose bem pequena e controlada de ozônio, que é um oxidante, para meio que treinar o corpo a se defender melhor.
Pensa como se fosse uma vacina. A gente dá um pequeno estímulo para provocar uma reação poderosa do organismo e assim fortalecer as defesas naturais dele. O procedimento em si, que se chama autohemoterapia com o ozônio, é até que bem direto. Uma pequena quantidade de sangue é retirada, aí fora do corpo. Esse sangue é misturado com uma combinação certinha de ozônio e oxigênio. Depois, esse sangue turbinado é colocado de volta na circulação. É como dar um empurrãozinho para o próprio sangue ajudar a reequilibrar o sistema todo. Certo, a teoria parece crescente, mas e na prática? Será que funciona mesmo? Para descobrir isso, os pesquisadores fizeram um estudo piloto com 20 pacientes para ver se a ozonioterapia realmente fazia diferença para quem tem fibromialgia. O grupo do estudo era formado por 20 mulheres que conviviam com a fibromialgia há, em média, mais de 13 anos. Pensa só, mais de uma década com dor crônica. Elas passaram por 10 sessões de ozonioterapia, 2 por semana. E a pergunta é, o que aconteceu depois disso? Para medir os resultados de um jeito objetivo, sem achismos, os pesquisadores olharam para 4 coisas principais. Primeiro, a dor, medida nos tender points, que são pontos específicos do corpo. Segundo, o impacto da doença no dia a dia, usando um questionário. Terceiro, os níveis de serotonina, que é super importante para o humor e para o sono. E por último, aqueles marcadores da ferrugem celular, o estresse oxidativo. E agora a parte que todo mundo estava esperando. O que será que os resultados mostraram? A ozonioterapia fez alguma diferença para essas pacientes? Vamos descobrir. O primeiro resultado já é de cair o queixo. O número médio de pontos de dor simplesmente despencou. Caiu mais da metade. De quase 15, foi para 7. Na prática, isso significa uma redução gigantesca na dor que essas mulheres sentiam todos os dias. E não foi só a dor. O questionário que mede o quanto a fibromialgia atrapalha a vida teve uma melhora enorme também. A pontuação média caiu mais de 17 pontos. E nesse questionário, quanto menor o número, melhor. Isso quer dizer que as pacientes não só sentiram menos dor, mas também conseguiram trabalhar melhor, dormir melhor, viver melhor. E se a gente for olhar no microscópio, a prova está lá. Dá uma olhada nesse gráfico. Aqueles marcadores da tal ferrugem celular que a gente falou, o estresse oxidativo diminuíram muito. Um tipo de dano nas células caiu 58% e outro 36%. Ou seja, as células delas estavam objetivamente mais saudáveis. E tem mais. Os níveis de serotonina, aquele neurotransmissor que regula o humor, sono e até a nossa percepção da dor, aumentaram em média 13%. Pode não parecer um número gigante, mas esse aumento já tem um impacto bem positivo no bem-estar geral e ajuda a explicar por que elas se sentiram tão melhores. Mas sabe, números são uma coisa. O que as pacientes sentiram é o que realmente impressiona. Todas elas, sem exceção, relataram melhoras claras, mais energia, sono com mais qualidade e bem menos daquela fraqueza física que derruba a pessoa. A terapia para elas mudou o dia a dia. Então, juntando tudo isso, os resultados são, sem dúvida, muito promissores. Mas o que isso significa de verdade para o futuro do tratamento da fibromialgia? Vamos analisar com calma. A conclusão dos próprios pesquisadores já diz muito. Eles escreveram que esse tratamento pode permitir que os pacientes encarem a vida com mais vitalidade e, o que é fundamental, com menos necessidade de usar remédios. Para quem sofre com a doença e com os efeitos colaterais dos tratamentos, isso é uma notícia maravilhosa. Claro, é super importante ter um pé no chão. Esse foi um estudo pequeno, um estudo piloto. Ele não é a palavra final, mas é um primeiro passo extremamente animador, que mostra um caminho e justifica totalmente a necessidade de fazer pesquisas maiores e mais rigorosas para confirmar tudo isso. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, uma pergunta bem grande, na verdade. Se essa ideia de usar um estresse do bem para acordar as defesas do corpo funciona para a fibromialgia, será que esse mesmo princípio não poderia ser uma chave para tratar outras doenças inflamatórias crônicas? A resposta para essa pergunta pode, quem sabe, mudar muita coisa na medicina que a gente conhece.